Nos últimos dias, a taxa do isolamento social da população de Teresina caiu muito. Não foi só em Teresina, nós vimos isso acontecer em várias cidades do Brasil e aqui do Piauí também. E, em consequência disso, aumenta o número de casos confirmados do novo coronavírus, aumenta o número de mortes. Agora, existe uma explicação psicológica para esse relaxamento da população diante de um caos que vai se estabelecendo, de número de casos confirmados e mortes aumentando do coronavírus? Vamos entender, porque parece que sim. A nossa conversa é com o psicólogo Danilo Camuri, que nos atende por videochamada. Doutor Danilo, bom dia. Obrigada mais uma vez pela gentileza de nos atender. Bom dia, Nádia. Bom dia, Fenelon. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês aqui para conversarmos sobre esse assunto tão importante, né, que é a saúde mental nesse processo de isolamento social e pandemia. Por que as pessoas parecem estar relaxando mais, doutor Danilo? Porque o que a gente viu nos últimos dias, muitas cenas de pessoas nas ruas, aqui em Teresina, né? Muitos flagrantes de pessoas que descumpriram as medidas do isolamento social. E parece que com o passar dos dias, nós já vamos aí para 50 dias, 60 dias de isolamento social. Por que que a gente sente que as pessoas parece que estão perdendo o medo? Ou é a necessidade que vai empurrando essas pessoas para isso? Perfeito. A gente pode pensar nas duas situações. Tanto a questão, né, da vulnerabilidade, que algumas pessoas já apresentam, que vai sendo rebaixada. Ou seja, todos nós temos um conceito de estarmos vulneráveis ou não às situações do cotidiano. Quanto mais tempo passamos em uma situação que aparentemente ela é perigosa, mais tempo o nosso cérebro vai se adaptando a essas circunstâncias e essas situações. Fora isso, algumas pessoas já têm uma predisposição, seja ela pela sua história de vida e alguns traços genéticos também, a terem maior percepção de quando estão vulneráveis. E outras pessoas uma menor percepção de perigo e vulnerabilidade. Vamos pensar aqui um exemplo, em alguns campos de guerra, né, em situações que já passamos, mesmo em lugares que já tiveram campos minados, que tem minas terrestres, que as pessoas sabem que estão enterradas, algumas pessoas continuam caminhando nesses espaços e acabam perdendo seus membros e tudo mais. Outro ponto. A Organização Mundial de Saúde lança um dado que em 2019 o índice de HIV subiu para 21%, aumentou em 21% o número de casos. Né? Então a gente começa a ver que as pessoas, quando elas se adaptam à ideia do perigo, da periculosidade, elas acabam adaptando o organismo e rebaixando o seu senso de percepção de que podem estar correndo perigo. E aí cai no campo dos despreocupados. Esse é um primeiro grupo. Um outro grupo que a gente pode destacar é o oposto disso, que são os ansiosos com traços, vamos dizer assim, de maior sofrimento. Aqueles que não estão em grupo de risco, aqueles que estão com a sua saúde física muito boa, com boas taxas, né, uma saúde ok, e acabam catastrofizando e pensando que terão o coronavírus, que serão entubados, acabam catastrofizando a possibilidade de contrair o vírus e a possibilidade da morte. Então a gente tem esses dois grupos e ainda aqueles que são os indiferentes intencionais. Como assim? Aquela pessoa que tem a percepção do risco, ela tem o medo e ela decide fazer o próprio enfrentamento como uma estratégia para se adaptar a essa situação. Então o ser humano ele procura diversas estratégias para se adaptar nas diversas situações que ele vive. Eu pergunto o seguinte, tem muita gente que diz, eu não aguento mais ficar em casa, os impacientes, ficam em que grupo? Os impacientes, eles ficam perto do grupo dos ansiosos também, porque a impaciência, ela é, vamos dizer assim, um sintoma de outras coisas que acontecem também. O que está por trás dessa impaciência? Que preocupações, né, estão lhe tirando a sua paciência, né? Quais são os medos que estão te acometendo? E é um processo muito interessante, né? Nós não temos seres humanos que não têm medo, isso é um mito emocional, né? Não tem medo dos robôs, né? Quem é de isopor, né? Metaforicamente falando. Então nós seres humanos temos medos, isso é muito importante. Então converse com alguém sobre os seus medos, sobre a sua impaciência, sobre o que está lhe causando dificuldade. Como vocês bem mostraram agora, uma excelente reportagem sobre a economia, né, nós estamos sentindo esse impacto. E muitos chefes de família, né, estão sentindo como isso tem afetado o próprio bolso e traz as impaciências e traz os efeitos colaterais do próprio isolamento social, que são as questões físicas, a fadiga, o cansaço, o tédio e as questões financeiras também. Né? A carência... Né? Pode concluir o seu pensamento, por favor.
a carência, a falta do contato com a família, especialmente nesse Dia das Mães, né, que é um dia tão especial na nossa cultura, né, nos nossos valores, né, desse contato com as nossas mães também vai apertando mais ainda esses efeitos colaterais do próprio isolamento. Tá vendo como para tudo existe uma explicação? Então tá explicado aí também esses comportamentos variados e diferentes durante a pandemia do coronavírus, em especial com relação ao descumprimento do isolamento social. Doutor Danilo Camuri, muito obrigada mais uma vez, colaborando muito aqui com as nossas reflexões. Um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Até a próxima.